Qual foi a última vez que você percebeu que o momento importante estava acontecendo enquanto ele acontecia? Não depois, não olhando uma foto antiga, não sentindo saudade, mas aquele exato instante. Eu tive um momento assim alguns dias atrás. Na semana passada aconteceu algo muito simples. Tão simples que se eu não tivesse prestando atenção, provavelmente teria passado desapercebido. Era fim de tarde. Eu estava na cozinha resolvendo algumas coisas da rotina das crianças, pensando nas tarefas que ainda precisava concluir, respondendo mensagens, fazendo tudo ao mesmo tempo, organizando mentalmente tudo aquilo que ainda faltava naquele dia. Enquanto isso, os meus filhos brincavam pela casa. Sabe aquela bagunça boa de criança, risadas, conversas inventadas, muitos brinquedos espalhados, era a vida acontecendo. E então eu ouvi uma gargalhada. Era o meu bebê que tem pouco mais de 40 dias. Uma gargalhada daquelas que só as crianças conseguem dar, sabe? Daquelas que parecem vir lá da alma. Eu parei por alguns segundos e fiquei assim olhando para ele. Os meus olhos se encheram de lágrimas, mas não foi apenas porque a cena era bonita e ela era muito linda. Foi porque eu me dei conta de algo que me confrontou profundamente. Talvez eu não tivesse percebido a primeira gargalhada. Talvez nem a segunda. Porque, embora eu estivesse ali fisicamente, minha atenção não estava. A minha mente estava ocupada com preocupações, listas, compromissos, pendências, coisas que pareciam urgentes naquele momento, mas que provavelmente nem seriam importantes daqui a alguns dias. E então um pensamento surgiu de forma muito clara na minha mente. Quantas vezes eu estou fisicamente presente, mas emocionalmente ausente? A pergunta ficou na minha memória e logo depois veio outra. Quanto da minha vida está sendo consumida por coisas que não importam de verdade? Foi uma pergunta muito desconfortável, porque eu percebi que eu gasto energia demais com situações pequenas, opiniões, comparações, preocupações, problemas que talvez nunca aconteçam. E então eu me lembrei de algo que havia lido alguns dias antes. Um texto simples que eu vi no Instagram, mas que me marcou profundamente. Vou deixar o print dele aqui e também a página da Lorena para vocês acompanharem. Havia uma frase que não saiu da minha cabeça desde então e ela dizia assim: eu não quero mais me gastar por aquilo que não vale. E desde o momento em que eu li essa frase, ela ficou ecoando dentro de mim, porque a verdade é que todos nós estamos gastando a nossa vida em alguma coisa. A pergunta é: estamos gastando nossa vida com aquilo que realmente importa? Olá, jovens senhoras, eu sou a Manu. E esse aqui é o meu cantinho onde eu compartilho a vida de forma real, simples e sensível. Maternidade, fé, livros, antiguidade e a beleza escondida nos dias comuns. Então prepare o seu chá, se acomode na sua poltrona favorita e venha conversar comigo, porque hoje eu quero refletir com você algo que Deus tem falado profundamente ao meu coração. Será que estamos gastando nossa alma com aquilo que realmente tem valor? Eu acredito que existe uma armadilha muito silenciosa na vida adulta. Ela não chega fazendo barulho, não aparece como um grande erro, ela simplesmente ocupa um espaço. Como acontece numa casa antiga. Vocês sabem o quanto eu amo o universo vintage, né? E uma das coisas que eu mais gosto nas casas antigas é que elas contam histórias. Mas imagine uma casa linda, cheia de detalhes, cheia de beleza, com janelas que já viram gerações inteiras passarem, com móveis construídos para durar, com marcas do tempo que revelam a sua história. Agora imagine que, aos poucos, essa casa começa a ser ocupada por coisas sem importância. Caixas, papéis, objetos esquecidos, pequenos acúmulos. Nada parece grave isoladamente, mas pouco a pouco a bagunça cresce, até que chega um dia em que já não conseguimos enxergar mais a beleza da estrutura da casa. E talvez seja exatamente isso que acontece com a nossa alma. Nem sempre são os grandes pecados ou os grandes problemas que nos afastam do essencial. Muitas vezes são as pequenas distrações de todos os dias, a preocupação desnecessária, a comparação constante, a necessidade de aprovação, o excesso de informação, muita informação o tempo todo, as discussões que não levam a lugar nenhum. Tudo isso vai ocupando espaço, não vai? Aí, sem perceber, a gente começa a reagir à vida ao invés de vivê-la de forma intencional. Eu também fiquei pensando em algo que eu amo no universo vintage. Os objetos antigos foram feitos para durar. Eles não eram produzidos apenas para chamar a atenção por alguns segundos, eram produzidos para permanecer,
para atravessar gerações. E eu me pergunto se nós não estamos vivendo exatamente o oposto disso. Uma cultura inteirinha construída para captar a nossa atenção, mas que raramente alimenta a nossa alma. Muito conteúdo, pouca profundidade, muito barulho, pouco silêncio, muita informação, pouca transformação. Como mãe, essa reflexão me toca de forma ainda mais profunda, porque a maternidade me lembra todos os dias que o tempo está passando. Ontem os meus filhos eram bebês, hoje já contam histórias, já têm opiniões, já estão construindo memórias. E às vezes eu me pergunto, estou realmente presente nos momentos que importam? Ou eu estou ocupada demais carregando pesos que eu nem deveria estar carregando e nem deveria estar nas minhas mãos? Uma das frases daquele texto dizia assim: falar menos, agir mais, reclamar menos, orar mais. E eu confesso que ela me pegou também, porque reclamar é fácil, orar exige entrega, controlar parece seguro, confiar exige fé. E foi então que eu me lembrei de Marta e de Maria da Bíblia. Talvez você conheça essa história. Marta corria de um lado para o outro, atarefada, ocupada, fazendo coisas importantes na cabeça dela, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo com ele. E o mais interessante é que Marta não estava fazendo nada errado. Ela apenas havia deixado o principal para segundo plano. E será que nós não fazemos exatamente o mesmo? Será que nós não estamos tão ocupados com o urgente que esquecemos o eterno? Hoje eu tenho percebido que a maturidade espiritual, ela não é chegar a um lugar onde nunca mais nos distrairemos com nada. Talvez seja simplesmente aprender a voltar para Cristo, voltar para aquilo que importa, voltar para a presença de Deus, voltar para o essencial, porque a vida é muito, muito curta e a nossa alma é preciosa demais para ser desperdiçada com aquilo que não vale. Então eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Se Jesus olhasse hoje para a forma como você está gastando seu tempo, sua atenção, sua energia, o que ele diria que realmente tem valor para você? Que possamos falar menos e orar mais, comparar menos e agradecer mais, controlar menos e confiar mais, e que nunca percamos de vista aquilo que realmente importa. Depois daquele dia eu voltei para a cozinha outras vezes. A bagunça continua lá. Os brinquedos continuam espalhados pela casa, as tarefas continuam existindo. As mensagens continuam chegando. A lista de afazeres continua crescendo, não termina nunca. Mas agora, quando eu escuto uma gargalhada vindo do outro cômodo, eu tento parar por alguns segundos. Eu tento levantar os olhos, tento prestar atenção, porque talvez aquele instante seja um dos momentos pelos quais sentirei saudades um dia. E eu não quero descobrir isso apenas depois que ele passar. Existe um coração de Cristo chamando cada uma de nós para mais perto o tempo todo, chamando a gente de volta para o essencial. E talvez essa seja a conversa que a sua alma precisava ouvir hoje. Eu agradeço muito por compartilhar esse momento comigo. Espero que essa reflexão tenha aquecido o seu coração e deixado uma boa companhia para os seus dias. Que Deus te abençoe muito. Um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.